no capítulo 12, desobsessão por corrente magnética versus desobsessão por doutrinação verbal. Devido à desobsessão por doutrinação verbal ser bem mais conhecida nos nossos centros espíritas do que a desobsessão por corrente magnética, torna-se necessária uma comparação entre os dois métodos. No desenvolvimento da nossa pesquisa, procuramos mostrar que os princípios mediúnicos magnéticos mentais que sustentam e possibilitam a prática desobsessiva são inteiramente respeitados e empregados na desobsessão por corrente magnética. O que muda, como temos insistido, são os métodos, a forma como os empregamos em benefício de obsediados e obsessores. Mas, mesmo as contradições, dúvidas e divergências que surgem ao compararmos os dois trabalhos, pertencem muito mais ao plano de superfície do que ao de profundidade, bastando um estudo sério e metódico para que elas se desvaneçam. A dialética evangélica, que permite o esclarecimento da entidade sofredora, como estudamos no capítulo 4, já era empregada mesmo antes da codificação, existindo de lá para cá inúmeros livros que abordam o assunto, dentre eles Desobsessão, ditado pelo Espírito André Luiz aos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, na edição da FEB. Escolhemos este livro em sua 6ª edição para nortear a comparação que pretendemos realizar. Recordamos que a expressão desobsessão por doutrinação verbal visa apenas diferenciar o trabalho da desobsessão por corrente magnética que, como vimos, tem também doutrinação dos espíritos necessitados, somente que a faz mentalmente, sem se utilizar dos recursos da palavra pelo diálogo evangélico. Outro ponto importante que desde as primeiras linhas de nossa pesquisa temos afirmado é que o emprego da corrente magnética na desobsessão não substitui ou impossibilita a desobsessão por doutrinação verbal. Pelo contrário, deixamos demonstrado no capítulo 5, terapêutica básica e corrente magnética, que os grupos de doutrinação integram os nossos esforços assistenciais, alcançando inclusive novas dimensões práticas. Dividiremos em 2 blocos distintos o estudo comparativo entre os métodos, na primeira parte, e destacaremos as diretrizes gerais necessárias a ambos os trabalhos. Na segunda, as possíveis divergências ou diferenças. O livro de André Luiz, que nos servirá de base, possui 73 lições simples e esclarecedoras a respeito de como se deve conduzir os trabalhos de desobsessão, desde o preparo para a reunião até a formação de outras equipes de trabalho. Separaremos pelos títulos das lições os pontos afins e divergentes entre os métodos, comentando e destacando aqueles que nos pareçam mais importantes. Diretrizes gerais. A necessidade do estudo e preparo do médium. Aprender sempre e saber mais é o lema de todo espírita que consagra aos elevados princípios que abraça. Estudar é um dever do médium, mas compete aos centros espíritas desenvolverem o gosto pelos estudos sérios em todos aqueles que participam de suas ações assistenciais. A melhor experiência que vivenciamos em relação ao estudo e preparo dos médiuns é o estudo sintetizado da doutrina espírita através de cursos regulares, geralmente trimestrais ou semestrais, nas sequências e metódicos, os quais há mais de 30 anos empregamos nas nossas casas. Os cursos têm por propósito a realização das diretrizes kardecianas, constantes em obras póstumas. Um curso regular de espiritismo seria professado com o fim de desenvolver os princípios da ciência e de difundir o gosto pelos estudos sérios. Este curso teria a vantagem de fundar a unidade de princípios, de fazer adeptos esclarecidos, capazes de espalhar as ideias espíritas e de desenvolver grande número de médiuns. Considero esse curso como de natureza a exercer capital influência sobre o futuro do espiritismo e sobre suas consequências. Estabelecemos um estudo prévio e preparatório para todos aqueles que se propõem a desenvolver as faculdades medianímicas nas nossas instituições. Somente após os cursos básicos e mediúnicos é que o candidato ao desenvolvimento inicia a parte prática propriamente dita. Na sequência, ao continuar os cursos e à medida que amadurecer e adquirir experiência, é que passa a frequentar a desobsessão, fazendo parte dos inúmeros grupos que compõem a terapêutica básica. A finalidade é formar equipes de trabalhos como médiuns realmente preparados e esclarecidos de suas responsabilidades e com conhecimento de causa das ações que passarão a exercer em prol dos doentes encarnados e desencarnados.
Dessa forma, temos os cursos Noções Básicas, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, a Gênese, o Céu e o Inferno, Nosso Lar, Triagem, Passe, etc. Passo a passo, os médiuns trilham o caminho de conhecimento através de estudos em grupo, onde a parte prática é destacada, possibilitando a educação íntima e o treinamento para as atividades em que os medianeiros passarão a colaborar. O culto... Essa é uma das partes importantes que eu vejo neste processo do estudo, seria a integração dos trabalhadores para compreender a filosofia do grupo e da casa que ele vai alistar-se, sabe? Nós, os latinos, nós brasileiros principalmente, como temos a maior diversidade de etnias do mundo, sabe, existe um problema sério. Nós somos volúveis. Essa é a grande problemática das casas espíritas e dos trabalhos mediúnicos. Somos volúveis, não somos dado a disciplina por um longo período. Então, quando nós queremos, a partir de certo período, ter privilégios, e que a casa espírita, o grupo espírita, o trabalho espírita, se adapte a nós. Essa é a grande problemática. Não foi à toa que Moisés ficou 40 anos rodando com o povo no deserto, para morrer aquela ideia de diversidade, porque eles estavam habituados aos egípcios, né? Eles estavam habituados aos processos africanos, então aos processos das tribos africanas, né? Então, e aí Moisés falou, vamos rodar, né? Até morrer esses velhos, os velhos e os mais novos assumirem uma nova personalidade. Então, a grande dificuldade que eu vejo no processo da caridade, da mediunidade nas casas espíritas, que eu tive a oportunidade de coordenar algumas áreas mediúnicas, é exatamente isso, porque cada médico quer fazer o que quer. Até dentro do trabalho, ele sabe, está atendendo X, ele quer atender o filho. Não, mas nós estamos atendendo a X, não é Y. Está compreendendo? Acreditando que isso vai resolver alguma coisa lá. Vai resolver? Não, gente, não vai resolver, vai prejudicar o trabalho aqui. Porque na hora de atender o filho, é a hora, olha, vamos atender você primeiro, tal, agora vai na tua casa. E é a hora de você atender seu filho. Aquela hora ali, o médium é secundado pela todo aquele preparo que já foi feito pelos espíritos, né? Compreende isso? Eu vejo isso até, não vou falar até hoje não, mas até semana passada. Porque essa semana não teve corrente magnética, hoje não teve corrente magnética, hoje é outra semana, né? Mas até a semana passada eu vi isso, né? Dá vontade de dar um peteleco bem na cabeça do médico. Até o que a ficha não é isso aí não, né? Você compreende isso? Então, assim, como nós temos essa dificuldade, essas etnias, que cada um vem de um lugar, um traz seus costumes, cada um traz seus parâmetros existenciais, né? Nós temos essa dificuldade de pegar aquela simples norma disciplinar e compreender, falar, peraí, deixa eu entender a filosofia do Centro Espírita Recanto da Paz. Eu quero ingressar nessa filosofia do Recanto da Paz, ela parece tão bonita. E aí, é só viver aquilo, sem mudar nada, sem modificar nada, sabe? Então, assim, aí a pessoa, tipo assim, passa 5 anos aqui e um dia chega, hoje eu não preciso participar da avaliação não, né? Mas como que não precisa? Por quê? Não, é porque eu tenho que fazer um negócio assim. Se você não participar da avaliação, você vai levar falta, se levar falta, depois ainda te chama atenção, né? Em público, né? Porque já em particular já não está servindo mesmo. Aí você tem que usar uma firmeza maior. Então, até hoje, isso eu estou dando só um exemplo simples, né? Exemplos simples. Então, é essa a grande dificuldade. Quando Maurício Crispim fala aí dos estudos, tal, é fantástico.
Né? Por isso que a irradiação, para você entrar lá, é 5 anos. Para você pegar aquela filosofia deles que eles vivem lá, as normas disciplinares e tudo, né? Assim na nossa casa também, mas tem a grande dificuldade, mesmo que depois fica 5 anos, a pessoa quer fazer aquilo que ela acha, porque é como esse movimento. Me perdoe, Maurício Crispim, ele também errou nesse processo, porque depois logo, eu ainda peguei a primeira participação disso, que eu pulei fora na hora, que é fazer trabalhos mediúnicos através de videoconferências, né? O dia que eu entrei na sala de mediunidade, lá no Centro Espírita, Luz no Lar, quando eu vi aquele aparato, eu falei, não, isso não é para mim não, né? Você entendeu? Os celulares, sei lá o que era aquilo lá, a gravação e fazendo atendimento à distância, né? Corrente magnética à distância. Falei, não, isso não funciona na minha humilde mediunidade, né? Eu quero mais o tete-a-tete, né? Então, assim, porque vai inventando modas, vai multiplicando formas, e nós sabemos que isso, né, não dá certo. Porque se desse certo, o Centro Espírita já tinha ultrapassado as igrejas evangélicas em número, qualidade, grau e devoção. E nós estamos vendo que não. Na pandemia, estava acontecendo isso lá no sentido, sabe? Você trabalhou lá, e aí, quando eles falaram que estava acontecendo, como é que está fazendo com o trabalho de educação? Claro, online, foi como assim? Como assim? Na interação do tratamento, eu acho que tudo. Eu acho que porque de proteção nenhuma. Na casa de tudo já é complicado. quanto mesmo aqui? Sim. Nenhuma. Não funciona mesmo. Sim, e para a família, o lar. Porque uma das coisas que nós temos que entender, uma das coisas que a gente tem que compreender, que a desobediência de hoje, você não paga o preço, não é hoje, não. É daqui 1 ano, 2, 3, 4, 5. Você acha que o Espírito vai te atacar hoje, para te mudar hoje? Não. Aí você comprova na hora. Você está entendendo? É lento. É um processo que leva-se meses, anos. Compreende? É da mesma forma quando eu olho para uma criança, muitas vezes eu olho para uma criança, eu vejo um processo obsessivo nela, o espírito ali da criança de 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos, preparando para acontecer quando ele tiver 15, 20 anos. Está entendendo? Não é para 5 anos. Ele está preparando o terreno para o fator energético. Isso é muito sério. Primeiro que ele não vive pelo ponteiro do relógio. Ele não vive pelo ponteiro do relógio. Ele vive por objetivo. Pelo objetivo. É o objetivo. Ele vive pelo objetivo. Eu vou envolver a Carla na hora que ela tiver 70 anos. Pronto, o objetivo dele é a Carla 70 anos. Então, ele não vai viver 40 anos da Carla, 50 anos, 60 anos. Não, é 70. Então, esse processo, o tempo é para culminar lá. Compreende isso? Essa é a diferença. Nós aqui somos pautados pelo tempo, pelo relógio. Né? Pelo relógio. Os espíritos não. Aí a pessoa faz uns trabalhos. Quantas pessoas, dirigentes, casa espírita, veio fazer atendimento aqui, porque passou mal na pandemia, sofreu a situação, pediu auxílio à direção, ao processo, ao grupo, né? Não falou, não, vamos te dar um passe virtual. Né? E aí, enquanto a outra assava pão de queijo, fazia os cultos de sustentação dos médios daquela casa. Ela na cozinha, colocando o celular lá e, né? Desculpa, mas eu estou aqui na cozinha preparando o café da família e tal, mas hoje nós vamos fazer a lição tal e não sei o que tal e do tal. Funciona isso? Pelo amor de Deus, gente. Eu não consigo compreender isso aí. Não sei se é porque quando eu vou fazer alguma coisa eu gosto de concentrar naquilo que eu estou fazendo. Sabe, o mundo para mim acaba, eu concentro naquilo, tem que ser aquilo. Então, eu acredito que isso funciona. Né? Talvez é porque eu sou meio atrasado mesmo, os outros é meio. Ainda está na vanguarda, mas eu chego lá. O culto da assistência. Outro aspecto de serviço que os obreiros da desobsessão não podem olvidar sem prejuízo é a assistência aos necessitados.
Consideramos a frequência aos trabalhos assistenciais nas várias atividades de socorro ao irmão carente, de maneira especial, as dos postos de assistência espírita que buscam socorrer o irmão carente em seu local de origem. Tão importante é a formação dos médios quanto a assiduidade aos cursos regulares de doutrina espírita. Os participantes de nossa sociedade são orientados a frequentar o desenvolvimento mediúnico e, após a desobsessão, somente se puderem estar, ao mesmo tempo, em um curso doutrinário e uma atividade assistencial. Caso contrário, sugerimos esperar o momento propício e, enquanto esperam, darem a sua cota de tempo disponível à assistência e aos cursos. Isso porque, a nosso ver, o socorro aos necessitados se sobrepõe a todas as outras ações. Alguma coisa diferente aqui? Primeiro, assistência, caridade. Ah, não, mas não dá para a caridade, então não vai para a mediunidade. Simples assim. A segurança é para o próprio medianeiro. O que importa é, acima de tudo, preparar o médio convenientemente para as responsabilidades que implicam a desobsessão, particularmente a desobsessão por corrente magnética, que atua em benefício de falanges e entidades e inúmeros irmãos encarnados. Assiduidade, pontualidade e disciplina. A desobsessão, para alcançar os objetivos libertadores e reconfortativos a que se propõe, solicita lealdade aos compromissos assumidos. Muito natural que a ausência não justificada do companheiro a 3 reuniões consecutivas seja motivo para que se lhe promova a necessária substituição. Pontualidade é sempre dever, mas na desobsessão assume caráter solene. Consideramos os apreços de André Luiz tão importantes que os colocamos em prática, não só nos trabalhos de desobsessão, mas em todas as atividades, incluindo os cursos regulares. Uma coisa interessante, tem que entender isso aí. Ele falou três trabalhos mediúnicos, já substitui. Ele foi carinhoso, né? Tira ele do trabalho, né? Então, nós, na nossa casa, nós temos essa determinação. Porque, veja só, eu não é questão de 2, 3 trabalhos. Tipo assim, se a pessoa trabalha uma atividade na semana, seja na caridade, na mediunidade, se ela faltar uma semana, quantos dias ela ficará sem vir na casa espírita? 2 semanas. Agora, acredita-se que depois de 2 semanas aquela pessoa ela tem condição de chegar com equilíbrio psíquico, emocional e dar um passe, a sua cabeça estará, seu campo mental estará vinculado com esse padrão energético. Nem a gente todo dia aqui está conseguindo direito, né, José? Quanto mais a pessoa se envolver no mundo lá fora, seja passeios, viagens, trabalho, negócio, não importa o que, cada um faz a sua, né? Então, assim, é um assunto delicado, é uma questão muito delicada, não é? Então, assim, e cada um tem que encontrar, sabe, em si, sabe, se é isso que ele abraçou, sabe, encontrar em si o tempo e a administração do teu tempo lá no mundo, lá fora, sem o prejuízo do mundo espiritual, sem o prejuízo do seu processo evolutivo mediúnico, que no final é o único que ele vai ter, porque tudo lá fora não vai ter. Você vai usufruir enquanto estiver no mundo lá fora, mas chegar um momento que o mundo lá fora você não vai ter também, não é? Não vai ter, a hora que não conseguir, a hora que estiver aí desalinhado, sabe? A família põe no abrigo na hora, nem a família você vai ter. Te joga lá no abrigo, você vai ficar babando junto com os outros velhos, doido. Você está entendendo aí? Tá bom, filho, tá bom. Meu filho. Perfeito. Seu filho é seu enquanto ele está até ali na adolescência. Passou da adolescência, meu filho. A hora que ele aprendeu é igual ave, né? Aprendeu a voar. Tem as penurjas, se ela não descer do ninho, a mãe chega lá e fica até o filho cair. Aí que ele cai, ele sai. Aí ele não tem conta. Como é que ele vai subir no ninho? Só se voar. Aí se ela aprende a voar, ele não sobe por ninho mais. Entendeu aí? É simples, assim, a natureza nos mostra isso. Agora não, né? O ser humano, né? Tá lá, achei bom numa reportagem que eu vi há um tempo atrás, e os pais, né? A mãe e o pai entrou na justiça
expulsando o filho de dentro de casa. Eles com 70 anos, mais ou menos, 70 e poucos anos, e o filho de 40. E aí a polícia foi lá, a polícia ficou lá fora, e ele saiu, tipo assim, era para sair 5 horas na determinação de juízo, ele saiu 4h59. E a polícia foi lá ainda mandando, ó, se você não sair até agora, nós vamos ter que te prender. E ele, não, pai, deixa eu ficar. Não, chega, meu filho, você nunca trabalhou, se nós estamos te sustentando até hoje, vai embora. E a polícia pegando os trem do cara, pondo no carro, e levou e entrou, e o cara saiu com os trem tudo em cima do carro, foi embora. Eu achei bonito demais aquilo. Falei assim, oh meu Deus, olha que interessante. Né? Então, assim, o que nós temos que compreender e entender, qual que é o seu propósito de vida, sabe, seu propósito existencial. Passeia, trabalhe, conquiste, mas lembra, se você já chegou na mediunidade, se você já chegou, sabe, na necessidade espiritual, não despreza isso não, porque o preço será grande demais. O preço será grande demais. Não arrume motivo para arrumar desculpa, só encontre o motivo de ficar, que é Jesus Cristo, na sua vida e na sua salvação. Simples assim. Se desde os primeiros cursos o futuro médio já for conscientizado da responsabilidade e seriedade que as obrigações da seara espírita, livremente assumidas, pedem e necessitam, evitaremos a conduta displicente ou a lei do menor esforço, ou ainda a secular mania do espírito humano de deixar em segundo plano ou postergar as obrigações pertinentes à alma. A assiduidade, controlidade e disciplina são termos e condutas indispensáveis ao êxito de qualquer empreendimento. Nenhum grupo, esclarece Leon Denis, sem ser submetido a uma certa disciplina, pode funcionar.